Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Victor, eu sou um egresso do Programa de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, sob a orientação da doutora Lilian Mânica, e vim apresentar dois capítulos da minha tese de doutorado. O primeiro é a história de vida de Traupídeos prediz a prevalência de parasitas causadores de malária. Foi um trabalho feito em parceria aqui da Universidade Federal do Paraná com outras instituições de pesquisa ao redor do mundo. E o que está por trás dessa pesquisa? A gente sabe que doenças afetam negativamente hospedeiros, aumentando a mortalidade, piorando a condição corporal e até afetando a coloração da plumagem de aves. Mais especificamente, parasitas causadores de malária, que é um importante parasito para as aves, por quê? Porque eles são mundialmente distribuídos, são bastante comuns em aves e eles também dependem de vetores. Assim como no caso do ser humano, que tem a malária, que depende do vetor, as aves também. E eles têm três principais gêneros, né, que é o Plasmodium, Parimoproteus ou Hemoproteus e o Leucostosum. Eles dependem de vetores diferentes para serem transmitidos, então eles cada um tem a sua particularidade no seu ciclo de vida. O que então aumenta a exposição aos vetores? Alguns trabalhos já demonstraram que o clima ele aumenta em localidades mais quentes com maior precipitação, ou a história de vida dos hospedeiros, a migração, a participação de bandos mistos, a dieta, o tipo de hábitat que essa espécie está inserida e além do período da incubação pode também aumentar a exposição a vetores infectados. Então o que a gente fez? A gente testou nessa família Traupide, que é uma família de aves neotropicais bastante interessantes, são altamente parasitadas e tem uma diversidade muito grande de comportamento. Se espécies que nidificam em forragião no alto, habitam locais abertos, mais quentes e com mais precipitação, espécies maiores, insetívoras, participam de bandos mistos, migram e têm maior período de incubação, são mais parasitadas. A gente usou dados previamente publicados e dados novos de todas essas localidades, pegamos a filogenia desse trabalho de Traupídeos já previamente publicado e todos os dados da história de vida foram coletados nessa base de dados do Birds of the World. A gente fez dois modelos, cada um com a prevalência de dois gêneros que a gente conseguiu identificar, que foi o Plasmodium Parimoproteus, dois modelos diferentes, já que eles têm duas especificidades diferentes de vetores, e a gente colocou todas aquelas variáveis como variáveis preditoras. Testamos dois modelos filogenéticos, né, o OU e o Brown and Motion. A gente testou a multicolonialidade e fez a importância da variável através de um método de inferência. O que a gente encontrou? Encontramos 32 de prevalência total, ou seja, 32% de indivíduos infectados aí, de todas as espécies, de espécies de aves para todos os dois gêneros, mas quando o gênero foi limitado a Plasmodium ou Parimoproteus, a gente viu que Parimoproteus tem uma ligeira maior prevalência do que Plasmodium. A gente encontrou que para Parimoproteus, a gente viu que as aves que ocorrem em locais abertos ou que incubam por um período de tempo maior, elas são mais infectadas. Ou seja, esses comportamentos e a ocorrência nesse tipo de hábitat, ele deve de fato expor essas aves mais aos vetores infectados para esse gênero, que no caso são moscas. Já para o Plasmodium, a gente viu também, de novo, que um ambiente mais aberto ele expõe mais, elas tendem a ser mais infectadas, e além disso a gente viu que uma dieta direcionada para insetos, ou que as aves que acompanham bandos mistos, ou que não migram, ou seja, que são residentes, elas também devem ser mais infectadas. Elas também são mais infectadas por parasitos e devem ser mais expostas aos vetores infectados de Plasmodium. Se ficou mais curioso, esse trabalho acabou de ser aceito para publicação na Parasitology, só coloca o seu celular aqui na tela e ele vai te direcionar lá para a página do manuscrito. Já o segundo capítulo ele é intitulado como A prevalência de parasitas causadores de malária, ela prediz no dicromatismo de aves, ou seja, aqui no primeiro a gente viu o que explica a prevalência, no segundo a gente quer saber como que essa prevalência afeta nas aves da mesma família. Então, as aves são organismos altamente visuais. Os machos em geral são mais conspícuos que fêmeas, ou seja, eles têm uma coloração diferenciada do que as fêmeas. E o dicromatismo ele é uma consequência da escolha da fêmea, lembrando que as fêmeas, de uma maneira geral, são os parceiros que escolhem os parceiros sexuais em aves.
O dicromatismo ele já foi previamente estudado e ele foi relacionado com algumas questões, né, como a intensidade da seleção sexual, tamanho corporal. Espécies maiores elas tendem a estar sobre uma menor intensidade da seleção sexual, então elas tendem a ser monocromáticas, enquanto que espécies menores elas tendem a estar sobre uma maior seleção sexual, intensidade da seleção sexual, então elas tendem a ser mais dicromáticas. O investimento em reprodução, aqui a gente vê uma balança, porque deve haver um conflito entre investir em, porque as duas coisas são demandam muita energia dessas espécies, então investir em reprodução, investir em coloração, será que ela consegue investir nas duas? E aqui a pergunta que a gente também tentou responder, que é o parasitismo. Será que o parasitismo ele também é importante para explicar o dicromatismo, uma vez que a coloração ela é proveniente de diversas origens, mas especificamente o carotenoide, que é um componente que a gente consegue através da dieta e as aves também, como cenoura, tomate, dentre outros, e ele é usado tanto para coloração quanto para o sistema imune. Então, uma espécie que ela está altamente parasitada, ela consegue também investir na coloração a ponto de ser escolhida pela fêmea? A gente então testou isso na família Traupide de novo, e o dicromatismo e a complexidade de coloração de plumagem de machos e fêmeas é predita pela prevalência de hemosporidiose. A gente utilizou a mesma base de dados, a gente pegou a filogenia da mesma trabalho e os dados da coloração desse outro trabalho aqui também publicado em Traupídeos. Usamos 3 modelos, né? Primeiro a gente estudou o que explica o dicromatismo, todas as variáveis que a gente mencionou anteriormente, e o que explica a coloração de machos e fêmeas separadamente. A gente fez o mesmo método, né? Testou a multicolonialidade e viu a importância da variável através de um método por inferência. O que a gente encontrou? A gente encontrou que, de fato, as espécies que estão altamente parasitadas, o macho tende a ter uma coloração mais diferente do que a fêmea, ou seja, que mostra que o macho que consegue, de fato, combater a presença do parasito, porque essa espécie é altamente parasitada, sem comprometer o sistema imune, e consegue também investir na coloração sem comprometer o sistema imune, sem comprometer a coloração da plumagem, consegue de fato ser mais escolhido pela fêmea. O que mostra que o parasito ele é uma pista importante nesse processo de seleção sexual dessas espécies. A gente também encontrou que a complexidade da coloração da fêmea ela está relacionada com o comprimento da incubação, ou seja, as fêmeas que incubam os ovos por um período de tempo maior, elas também têm uma coloração mais complexa, o que mostra um outro componente importante de seleção de organismo, que é a seleção social, que ela seleciona, além da seleção sexual, outros componentes, como a territorialidade, competição por recursos, seleção de parceiros e por aí vai. Então mostra que essas fêmeas que conseguem investir tanto na reprodução quanto na coloração sem comprometer o outro, ela consegue de fato ter uma coloração mais vistosa sem comprometer outras questões da sua fisiologia, mostrando que tem outros componentes envolvidos aí no processo de construção da plumagem, como o que a gente acabou de citar, que é a seleção social. Muito obrigado, viu, pessoal? Qualquer coisa, entra no site do programa se você quer saber mais, e fica ligado aí nas nossas pesquisas. Muito obrigado.